Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos resolver o exemplo 2.8 do capítulo 2 do livro Hidráulica Básica do professor Rodrigo de Melo Porto. Vamos então ao enunciado do exercício. O sistema de abastecimento de água de uma localidade é feito por um reservatório principal, com nível d'água suposto constante na cota 812 metros. E por um reservatório de sobras que complementa a vazão de entrada na rede nas horas de aumento de consumo, com nível d'água na cota 800 metros. No ponto B, na cota 760 metros, inicia-se a rede de distribuição. Utilize a fórmula de Hazen-Williams, desprezando as cargas cinéticas nas duas tubulações. Então, nós temos aqui, a gente consegue visualizar o reservatório, ó, tá? Nesse ponto aqui é o reservatório principal, na cota 812, suposto nível constante, reservatório de sobras na cota 800, e aqui o ponto B, né, na cota 760. No livro, a pergunta está escrita em conjunto. Eu quebrei em letra A e em letra B, porque são duas coisas diferentes que ele está perguntando. Então, a primeira é a seguinte: para que valor particular da vazão de entrada na rede Q, então é a vazão que entra nesse ponto B aqui, ok? A linha piezométrica no sistema é mostrada na figura 2.9. Então, essa linha que a gente tem aqui é a linha piezométrica, que nos dá o comportamento da carga piezométrica ao longo do escoamento, tá? Se a gente pegar, por exemplo, esse ponto B aqui, a carga piezométrica do ponto B é o valor da linha nesse ponto. Se a gente observar, ele é maior que a carga piezométrica no ponto C, tá? O que isso indica? Indica que eu não tenho água do reservatório de sobras indo para o reservatório para abastecer o ponto B. Eu tenho água apenas do reservatório principal. Se eu tivesse água dos dois reservatórios indo para o ponto QB, eu teria mais ou menos duas linhas piezométricas assim. Por quê? Porque eu sempre perco carga hidráulica no sentido do escoamento, tá? Eu não tenho essa configuração feita aqui embaixo. Essa linha preta aqui me mostra que a carga hidráulica vai sendo perdida por meio dessa queda na linha piezométrica nesse sentido. Quando chega no ponto QB, eu continuo perdendo carga hidráulica, mas o sentido do escoamento continua sendo esse. O que isso significa na prática? Que a água vem passando por aqui, tá? Uma parte vai para QB e o restante vai para o reservatório de sobras, tá? Então, nessa situação, o que a gente tem aqui é apenas o reservatório principal abastecendo, tá? Eu vou apagar aqui essa linha aqui. E uma outra coisa interessante é que nesse caso, tá? A perda de carga hidráulica, ela é dada por uma linha contínua. Então, a gente tem aqui uma situação que é a seguinte, ó. Por exemplo, a perda de carga hidráulica nesse trecho seria essa variação por esse L aqui, tá? É a mesma coisa que eu tenho aqui, ó, que é essa variação por esse L aqui. A perda de carga hidráulica unitária, o J, ela é igual à tangente do ângulo alfa, que é exatamente este ângulo aqui. Como são ângulos opostos pelo vértice, então aqui eu tenho alfa e aqui eu tenho alfa também. O que significa isso? Que a perda de carga hidráulica unitária entre o ponto A e o ponto B, tá? É igual à perda de carga hidráulica entre o ponto B e o ponto C, tá? De uma outra maneira, a gente poderia falar que como é uma linha só, né, ela não faz, por exemplo, um traçado assim, ó, de vir aqui e depois ter uma alteração na inclinação, como é apenas uma linha, a perda de carga hidráulica unitária
ela é constante ao longo de todo o escoamento, desde o ponto A até o ponto C, ok? Então, aqui continuando, né, a gente vai aqui descer aqui, ó, tá? E aí nós vamos inicialmente determinar, né, qual que é o valor dessa perda de carga hidráulica unitária J, ok? Eu não sei qual que é o valor da carga piezométrica no ponto B. Então, eu não consigo trabalhar, por exemplo, determinando a perda de carga hidráulica entre A e B. Mas eu consigo determinar a perda de carga hidráulica unitária ao longo de todo o escoamento, tá? Ou seja, um J que vale tanto de A para B como B para C, porque eles são iguais, né? E essa perda de carga ela é ΔH dividido por L, certo? O ΔH ele vai ser a carga hidráulica nesse ponto aqui, ó, 812, tá? E nesse caso do reservatório, é importante mencionar o seguinte: ele fala que o reservatório tem o nível suposto constante. O que significa isso? Que eu não tenho uma velocidade vertical de água descendo no reservatório. Mas mesmo que eu tivesse, velocidades no reservatório são sempre muito pequenas. Como a gente vai levar essas velocidades ao quadrado, elas vão ficar ainda menores. Quando a gente divide por 2G, elas ficam menores ainda. Portanto, a carga cinética nos reservatórios ela é sempre desprezível, tá? Como a carga hidráulica ela é carga cinética mais carga de posição mais carga de pressão, e a carga cinética no reservatório é desprezível, o que eu tenho no final é que a carga hidráulica no reservatório ela é o Z mais o P sobre gama. Mas o Z, que é a cota de posição, ou carga de posição, mais o P sobre gama, que é a carga de pressão, eles são a carga piezométrica. Então, na situação específica do reservatório, a gente pode falar que a carga hidráulica do reservatório ela é a própria carga piezométrica do reservatório. Como nós temos dois reservatórios abertos, trabalhando com pressões efetivas, ou seja, considerando a pressão atmosférica igual a zero, né, a carga hidráulica do reservatório, A, por exemplo, né, ela vai ser 812, que é apenas o Z. A carga hidráulica do reservatório C, ela é 800, tá? Então, logo aqui, nós temos, né, o HA menos o HC dividido pelo comprimento entre A e C. A carga hidráulica no ponto A é 812. A carga hidráulica no ponto C é 800. Tá? Nós temos também que o comprimento é 650 metros, de A até B. A gente pode observar esse valor aqui, ó, na figura. Então, daqui até aqui é 650 e depois de B até C é 420. Então, 650 mais 420. Então, a gente tem que o valor é 12, tá? Dividido por 1070. Logo, o J ele é igual a 0,0112 metro por metro, tá? O que significa isso? Que a cada metro percorrido pela água na tubulação, ela perde 0,0112 metros de carga hidráulica, tá? Essa é a perda de carga percorrida a cada metro na tubulação. Nós vamos utilizar agora, nós vamos calcular, tá? Para o trecho AB. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular qual que é a vazão que está percorrendo o trecho AB. Então, a gente vai colocar aqui, ó, trecho AB,
tá? Ele pede para utilizar a equação de Hazen-Williams. Importante mencionar que a equação de Hazen-Williams ela é a equação indicada para escoamento turbulento hidraulicamente misto e para tubulações com diâmetro maior ou igual a 4 polegadas, tá? Essas são algumas das principais observações que devem ser feitas. 10,65 vezes Q elevado a 1,85 vezes C, tá? Elevado a 1,87 vezes D a 4,87, tá? Se a gente observar aqui, uma vez determinado o diâmetro da tubulação e o material, no caso do material ele fala, né, que é o aço soldado novo, tá? O aço soldado novo, ele tem um valor de C igual a 130. E o diâmetro entre o trecho AB, a gente consegue perceber aqui, ó, que são 6 polegadas. Então, 6 polegadas é 6 vezes 25 milímetros, né, que é o valor de cada polegada. A gente tem, consequentemente, 150 milímetros ou 0,15 metros. Então, esses valores não vão mudar, o valor de C e o valor do diâmetro. Então, a gente tem uma parcela aqui na equação, ó, que é essa aqui, 10,65 dividido por C elevado a 1,87 vezes D a 4,87, que ela vai ser constante. Esse valor a gente chama de beta, tá? Então, beta seria 10,65 dividido por C a 1,87 vezes D a 4,87, tá? Aqui é importante mencionar que esses valores são tabelados, entendeu? Então, quando a gente consulta a tabela lá no capítulo 2 do livro do Porto, a gente consegue descobrir o valor de beta para esse caso específico. Que caso C igual a 130 e diâmetro da tubulação de 6 polegadas. Então, a gente vai ter uma equação característica da perda de carga unitária, que é a seguinte, ó. J é igual a B vezes Q elevado a 1,85. Então, esse B é constante e à medida que a vazão vai aumentando, a gente tem a perda de carga unitária em função do aumento da vazão, né, e com beta constante, tá? Para o C igual a 130 e o diâmetro de 6 polegadas, então você precisa dessas duas informações. Então, vou até colocar aqui, ó, para C igual a 130 e diâmetro igual a 6 polegadas, o valor de beta é 1,345 vezes 10 elevado a terceira, ok? Então, substituindo esse valor, a gente vai ter essa equação, ó. J é igual a 1,345, tá? Vezes 10 a terceira, vezes Q elevado a 1,85, tá? Então, o Q é variável em função da variação aumento ou diminuição no Q, eu tenho um aumento ou diminuição no valor de J, tá? Só que, para a situação do enunciado do exercício, eu já calculei o valor de J, né? O valor é igual a 0,0112 metro por metro. É importante só mencionar que na tabela, o valor de beta, ele trabalha em função de uma perda de carga unitária de metros por 100 metros. O que significa isso? Então, o valor de beta é um valor considerando a perda de carga a cada 100 metros percorridos pela água. Portanto, aqui, a gente vai ter que pegar esse J e multiplicar por 100, tá? Então, fazendo aqui, ó, J vezes 100,
a gente vai ter 0,0112, tá? Vezes 100, né? E aí a gente tem aqui, é só andar com a casa duas vírgulas para a direita, que o J é 1,12, tá? Metros por 100 metros, tá? Ou seja, a cada 100 metros percorridos. Agora, com esse valor de J, eu posso fazer a substituição, tá? Nesta equação aqui, ó. Ok? Então, vai ficar assim, ó. 1,12 é igual a 1,345 vezes 10 à terceira, que elevado a 1,85, ok? Tá? Agora, esse 1,345, eu passo para lá, né? Dividindo, vou colocar o Q aqui do lado esquerdo. Então, vai ficar assim, ó. 1,12 dividido por 1,345 vezes 10 elevado à terceira, tá? 1,12 dividido por 1,345, isso aqui dá um valor bem pequeno, dá 0,000832714, tá? Então, o Q é igual a 1,85 elevado a 1,85 dá isso. Se a gente passa extraindo para lá, vai ficar assim, Q, né, é igual a 0,000832714 elevado a 1 sobre 1,85, que seria a raiz desse valor, né? Deixa eu até colocar na linha de baixo aqui, para ficar mais fácil de visualizar. Então, seria isso aqui, ó, 0,000832714, tá? Elevado a 1 sobre 1,85, tá? E aí nós descobrimos a vazão no trecho QAB, que ela é de 0,02165 metros cúbicos por segundo. Ou, né, essa vazão pode ser escrita em litros, 21,65 litros por segundo. Vamos então no desenho e vamos colocar esse valor aqui, tá? Então a gente tem aqui, ó, vou até trocar a cor, ok? Que aqui, tá? Está passando 21,65 litros por segundo. Uma parcela desse valor vai vir para cá e o restante vai vir para cá, ok? Então, continuando aqui, então nós temos aqui, né? Já definimos os valores, tá? De QAB, né? Em litros por segundo e metros cúbicos por segundo. Agora nós vamos determinar, tá, o valor da vazão no trecho BC, tá? Então, vou até escrever aqui, ó, trecho BC. É o valor da vazão no outro trecho, tá? No trecho BC, a gente também precisa encontrar qual que é o beta. Então, no trecho BC, o que muda é o seguinte. O que muda é o diâmetro. Então, para C igual a 130, e no caso desse trecho, o diâmetro de 4 polegadas, esse diâmetro está aqui, ó, pessoal. Tá? 4 polegadas. Então, nesse caso, tá? Considerando o C igual a 130
e o diâmetro de 4 polegadas, a gente tem um valor de beta, tá? Que é de 9, vou colocar aqui, ó. Então, nesse caso, o valor de beta é 9,686 vezes 10 a terceira, tá? Esse é o valor de beta. Então, a equação que a gente vai ter vai ser a seguinte: 9,686 vezes 10 a terceira, tá? Vezes a vazão elevado a 1,85. Essa é a equação característica da perda de carga para esse trecho, da perda de carga unitária, tá? O que a gente vai fazer agora? Agora nós vamos substituir a perda de carga unitária nesse trecho. A perda de carga unitária nesse trecho é a mesma do trecho anterior, né? E nós vamos substituir na forma de perda de carga por 100 metros, que é o que a gente tem aqui, ó, 1,12 metros por 100 metros, porque o valor de beta ele é dado considerando a perda de carga unitária a cada 100 metros, tá? Por que isso é feito? Porque quando a gente considera a perda por metro, ela é muito pequena, tá? 0,0112 metros por metro. Então, aqui vai ficar assim, ó. Tá? 1,12 é igual a 9,686 vezes 10 a terceira, que é elevado a 1,85, tá? Colocando o que aqui do lado esquerdo, né? Isso aqui vai ficar 1,12 dividido por 9,686 vezes 10 a terceira, certo? E aí, quanto que dá esse valor? Isso aqui vai dar o seguinte, ó. Q elevado a 1,85, tá? É igual, um valor também muito pequeno, 0,000115631, né? Extraindo essa potência, o Q é 0,000115631 elevado a 1 sobre 1,85, tá? Então, o valor de Q vai ser o valor de QBC, né? Entre o trecho B e o trecho C. 0,00745 metros cúbicos por segundo. Ou, né, QBC é igual a 7,45 litros por segundo. Então, determinamos, né, o valor da vazão no trecho BC, tá? Lembrando que ele quer saber, né, na letra A, ele quer saber o valor de QB aqui. É isso aqui que ele quer saber. Agora, com esse valor, a gente consegue calcular o que ele estava perguntando, ok? Que é o QB. Eu vou até colocar aqui, ó, 7,45 litros por segundo. Nessa situação, tá? Então, aqui eu tenho 21,65 litros. Uma parte vem para cá e o que sobra vai para o reservatório de sobras. Agora que a gente tem esses dois valores, nós conseguimos calcular o QB, tá? Que vai ficar da seguinte forma: o valor, né, que vai de A até B, ele é igual ao valor que alimenta o B mais as sobras, né? Então, o valor que sai do reservatório principal, uma parte vai para o QB e a outra vai para o reservatório de sobras. Então, aqui a gente consegue agora fazer essa determinação. Aqui vai ficar assim, ó. Então, vai ficar assim, ó. O QAB eu tenho, né, que é 26,65
Vamos ver aqui, tá? 21,65, desculpa. Então, é 21,65 é igual a QB, que é o que eu quero descobrir, tá? Mais o que BC, que eu acabei de descobrir, que é 7,45, tá? Passando 7,45 para lá, a gente tem que o QB é 21,65 menos 7,45, tá? E aí nós chegamos ao valor de QB, que é igual a 14,2 litros por segundo, tá? Então, essa era a resposta da letra A. Vamos até colocar no desenho esse valor, tá? Então, o valor que está saindo aqui, ó, em QB, né, é de, vamos colocar aqui, ó, 14,2 litros por segundo. É o valor que está saindo aqui. Observem que esse é o valor que a gente tem para essa configuração da linha piezométrica. Caso a configuração fosse outra, esse valor seria diferente, ok? Então, terminamos aqui a letra A do exercício. É um pouquinho demorada, mas eu fui explicando passo a passo. Nós vamos agora para a letra B, tá? Na letra B, o que ele pergunta? Ó, ele fala assim, determine a carga de pressão disponível em B. O material das adutoras é aço soldado novo, né? Isso aqui é a observação que eu coloquei ali, falei que era aço soldado novo e que estava no exercício, ok? Então, vamos lá. Aqui, ó, a gente já tem, né, algumas informações. E se a gente observar aqui o exercício, ó, a linha piezométrica ela sai desse ponto e até chegar nesse, eu tenho aqui, por exemplo, uma perda de carga. Eu consigo montar a equação da carga hidráulica para essa situação, tá? No ponto B, como ele fala para desprezar a carga hidráulica, né, a carga cinética, então eu vou trabalhar em termos de carga piezométrica. Eu posso colocar assim, ó, que a carga piezométrica no ponto A, né, é igual à carga piezométrica do ponto B mais a perda de carga hidráulica entre A e B, tá? A carga piezométrica do ponto A, ela é o próprio 812. A carga piezométrica do ponto B eu vou descobrir, porque através dela eu consigo descobrir a carga de pressão, mais a perda de carga entre A e B, tá? A perda de carga hidráulica entre A e B, ela é o J, tá? Entre A e B, vezes o comprimento entre A e B. Então, essa perda de carga hidráulica, ela vai ser igual ao J, que é 0,0112, né, metro por metro, vezes 650, tá? Que é o valor que a gente tem, tá? Para, né, é o valor que a gente tem para o comprimento no primeiro trecho. Então, se a gente fizer essa conta aqui, ó, a gente vai obter o valor de 7,28 metros, ok? Então, a gente obtém aqui, ó, isso aqui é igual a 7,28 metros. Isso aqui é o que foi perdido, tá? Desse ponto até esse ponto aqui, ok? Então, nesse caso aqui, ó, saindo daqui do 812 e vindo até aqui, essa diferença é de 7,28 metros, ok?
Então, substituindo esse valor nesta equação aqui, a gente vai ter o seguinte: 812, tá? É igual a CPB menos 7,28. E aí, passando 7,28 para lá, a gente vai ter que a carga piezométrica do ponto B, ela é 804,72 metros, tá? E aqui é importante mencionar que a gente havia falado no enunciado da letra A, para a resolução, foi feito até o desenho aqui mostrando que a carga piezométrica nesse ponto, ela é maior que a carga piezométrica nesse. Aqui ela é 800, tá? Essa linha projetando foi só para mostrar isso, essa linha vermelha. Tanto é que, olha aqui, ó, agora a gente consegue provar numericamente. O valor da carga piezométrica nesse ponto é 804,72 metros, o que de fato é maior que os 800 metros que a gente tem aqui, tá? Então, continuando aqui, agora a gente já está a um passo do final, que é o seguinte, ó. A gente sabe que a carga piezométrica, ela é igual, tá, à carga de posição mais a carga de pressão, tá? Eu tenho a carga de posição, o valor de ZB é 760 metros, tá? Então, o CPB, ele é igual, tá? Aqui já vou colocar o valor de CPB, tá? Então, aqui vai ficar assim, ó, 804,72 é igual a 760 mais PB sobre gama. Passando o 760 para lá, eu tenho que a carga de pressão no ponto B, para essa configuração da linha piezométrica, é 44,72 MCA, metros de coluna d'água, ou simplesmente 44,72 metros, tá? Então, esta era a resposta da letra B, tá? Para você que gostou do exercício, deixe seu like, deixe seu comentário. Eu também aproveito para colocar aqui o meu e-mail, que também é meu Pix, tá? Convido você também a mandar sugestões, ou caso você possa também contribuir com o canal. O meu objetivo aqui é resolver diversos exercícios dos livros de hidráulica básica, do livro do Azevedo Neto e do livro do Franco Brunetti também. Então, vou deixar aqui o meu e-mail e Pix, caso você queira fazer uma contribuição com o canal, ou também deixar aqui a sua dúvida, a sua crítica, a sua sugestão, tá? Então, é prof, tudo em minúscula, prof. Vinícius Valio, @gmail.com, ok? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo exercício.